O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado. Sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Nós sabemos que somos pessoas flexíveis às circunstâncias, não é verdade? Se estamos perdendo em um jogo, ficamos defensivos e às vezes mal-humorado, irritado, às vezes ansioso, não é verdade? Isso em um jogo. Agora, imagina diante de uma situação em que você tem dentro da sua casa, com a sua família, com seus pais, com seus filhos. O que você faz diante dessa situação? Qual é o problema? Qual é o erro diante da situação em que você está vivendo? Existe um erro. Ué, como assim? Vou explicar para você porque muitas pessoas nesse exato momento estão tão preocupadas, tão ansiosas, estão irritadas. O desejo é de sair correndo e chorar, porque já tentou controlar a situação, mas não conseguiu. Vamos saber o que fazer de acordo com o que a palavra de Deus diz, que é o que você tem que pensar. Você tem que aprender diante da situação em que você está vivendo que existe um erro e que existe também uma decisão em mudar. E você pode fazer isso. Vamos saber o quê? Bem, no livro de João diz uma coisa tão interessante. Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quer dizer que essa situação que eu estou vivendo agora, que o meu filho chega em casa embriagado ou à base das drogas, dos vícios, das amizades ruins que tem levado ele à corrupção. Quer dizer que eu não posso ficar preocupada com isso? É o meu dever. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou irmã, eu sou irmão. Por que você está me dizendo que eu não tenho que turbar o meu coração com essa situação? Você vai entender por quê. Jesus está falando que não se turbe o vosso coração, porque quando o seu coração está preocupado, ansioso, você não domina a situação. Você é levado às circunstâncias a ficar oprimido, triste, pensando no negativo e você não toma a atitude certa. Então Jesus falou, não se turbe o vosso coração. É o coração que sente, é o coração que tem as suas defesas, a sua vontade, é o coração que sente. Credes em Deus. Ué, mas eu estou vendo tudo errado, Viviane. Mas se você olhar para Deus, você coloca essa situação em que você está vivendo nas mãos de Deus. Credes em Deus. É uma decisão que você faz. Até agora, você está decidindo crer nas circunstâncias. E você tem servido às circunstâncias. E olha como você está. Olha a pobreza na sua mente. O que faz você miserável, espiritualmente falando, é o que você está vivendo dentro da sua alma. Então, quando você crê em Deus e crê também em Jesus,
você não vai ser influenciada pelas circunstâncias. Você vai olhar para Jesus e vai tirar força. E você vai entregar a Ele a sua dor, a sua preocupação, e Ele fará o que você não pode fazer. E eu vou falar para você, depois dessa trilha musical, o exemplo que eu vivi. Daqui a pouquinho eu vou falar para você também, porque chegou também, você sabe, todo mundo que vive nesse mundo, tanto é que o pastor, a esposa do pastor, o obreiro, a obreira, o membro, que vai à igreja, os que não vão à igreja, vivem problemas. Mas como eles lidam com isso? Cada um decide por si próprio. Daqui a pouquinho eu vou falar do meu testemunho de vida. Enquanto isso, pense você, por que você está com o coração perturbado, preocupado, agitado? E já voltamos após essa trilha musical. Bem, pensando aqui em mim e o que eu vivi diante das dificuldades, da situação que você também vive. E eu tive que fazer alguma coisa. E você também tem que fazer alguma coisa. Existe um problema, existe uma situação. E o que você vai fazer com isso? Você vai se servir ao problema ou você vai servir a Deus? Bem, essa decisão é cada um que faz por si. E eu tomei a decisão de servir a Deus. Mas como foi isso? Você acha que por eu ser a filha do Bispo Macedo, ou de eu ser a esposa do bispo, ser uma esposa de pastor, que tudo vai sair bem para mim? Não, eu tenho que agir a minha fé. Eu tenho que agir a fé para ultrapassar as minhas dificuldades, assim como você. Então, eu já vivi situações, até mesmo dentro da obra de Deus, como esposa de pastor, em que eu fiquei doente. Eu tive que parar tudo porque eu fiquei travada. Eu tive um problema cervical, uma hérnia de disco na cervical, do qual eu fiquei internada por 5 dias. E na altura que eu fiquei assim, eu tinha proposto muitas responsabilidades para mim, porque os problemas do lado de fora que a gente via com as pessoas faziam com que eu trabalhasse muito. Pensava eu erroneamente que eu é que fazia a obra de Deus. E Deus permitiu que chegasse a uma situação em que eu tive que parar no hospital, ficar lá 5 dias, e eu só saí do hospital porque eu fui no altar fazer um voto a Deus. Sacrifiquei para que Deus me tirasse do hospital. E assim foi. No mesmo dia que eu fui no altar, Deus me respondeu. Mas veja, eu tive que lidar com as consequências daquele problema que eu tive. Tinha que fazer fisioterapia, e você sabe que a fisioterapia tem um certo tempo, mas ainda precisa continuar. E a gente foi justamente nessa altura, eu fiquei 1 mês tratando, depois a gente foi transferido para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, não conhece ninguém, não temos os meios que
já conhecemos no Brasil, e eu tive que crer. Eu criei antes mesmo de chegar no Texas, lá nos Estados Unidos. Deus falou comigo enquanto eu chorava. Eu lembro como se fosse hoje. Eu chorava copiosamente na reunião. Eu não estava entendendo nada que estava me passando. E Deus falou para mim: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu criei nessa voz que foi falada diretamente para mim. E até hoje eu creio nessa voz. Já se passaram muitos anos. Já se passaram... Isso aconteceu em final de 2017. E ainda hoje eu tenho essa segurança de que Deus está cuidando de mim. E não foi fácil. Ficamos lá no Texas 11 meses. Eu tentando de um lado, eu tinha certeza que Deus estava cuidando de mim. Tudo eu via que Deus estava cuidando de mim. Mas durante um exercício, eu me machuquei muito, porque eu estava ainda em base de remédios, porque eu tinha que tomar durante 6 meses aqueles remédios. E meu corpo estava fragilizado com isso. Então, em um exercício, me machuquei feio, fiquei andando igual uma senhora, bem devagarzinho. No entanto, eu ainda continuava dizendo para mim que Deus estava cuidando de mim. E passaram-se, a gente foi enviado de novo para o Brasil, final de 2018, e aí continuei ouvindo essa voz, que Deus estava cuidando de mim. E não foi fácil, vários problemas foram acarretados. Depois que você começa a tomar remédio para um certo problema, cria outros problemas, né? Assim que eu vi no meu corpo. E aí, o que aconteceu? Eu continuei falando para mim: Deus está cuidando de mim. E chegou a pandemia, eu ouvia Deus cuidando de mim. Sabe, não houve facilidade para mim. Se você, ouvinte, pensa que tudo sai a favor dos servos de Deus, eles não enfrentam problemas. Sim, enfrentamos problemas. Só que como olhamos o problema faz toda a diferença. Como disse o Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Então, o que eu fiz? Eu não fiquei na mão de médico, não fiquei na mão do que falavam para mim. Eu criei no que Deus iria fazer. Ainda que aos meus olhos eu ainda não estava vendo a cura total do meu corpo, porque acarretaram outros problemas, eu simplesmente falava para mim várias vezes, sempre: Deus está cuidando de mim. Todo mundo que estava comigo ouvia isso, porque eu repetia para essas pessoas: Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim. E sabe o que aconteceu? Deus me curou de todos os meus problemas físicos. Eu saí do Brasil, foi ano passado, e no início do ano eu fiz exames e constatou que eu estava curado, tanto da hérnia como outra inflamação que eu tive por causa dos remédios, né? Sacroiliaca, que é uma inflamação no sacro. Eu fiquei curada de tudo. E sabe o que me falaram? Olha, esse problema que você teve não tem cura. A sacroiliaca não tem cura, a hérnia não é muito difícil ela voltar para o lugar, e foi o que aconteceu. Agora eu digo para você, ouvinte, será que a sua fé é para os outros ou é para você? Porque quando vem as robordosas, os momentos difíceis, aí é que fala o que você vai fazer com eles. Se você ouve a voz de Deus, porque Deus fala. Foi nesses momentos difíceis que eu tive que
ouvir a voz de Deus. Eu tive que aceitar, me corrigir naquilo que eu estava sentindo, naquilo que eu estava errando. Eu tive que me corrigir. E você também. Você tem que fazer isso. Você tem que colocar, e você tem que dizer para as pessoas que estão ao seu redor, que normalmente você se queixa, você tem que falar: Deus está cuidando de mim, Jesus está cuidando de mim. Faça isso, faça o que Jesus está falando. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim.